país da América do Sul, a Argentina surpreende não apenas pelo seu tamanho, mas principalmente por sua beleza, sua história e suas cidades cheias de peculiaridades. Um oásis artificial no meio do deserto. Um verdadeiro paraíso num lugar castigado pela natureza. A terra do sol e do bom vinho. A quarta cidade mais importante da Argentina. Uma das 10 capitais mundiais do vinho. Uma das maiores produtoras de azeite do mundo. E também uma das cidades mais surpreendentes da América do Sul. Esta é Mendoza. Bora viajar? Importante país da América do Sul, a Argentina é o segundo maior do continente em extensão territorial. Com quase 3 milhões de quilômetros quadrados, o lugar é rico tanto em paisagens quanto em recursos naturais. Além disso, o país conta com um setor industrial diversificado e um forte setor agrícola. Setor esse que, por sinal, está voltado para a exportação. E, Patrolino, quais são os produtos que a Argentina exporta? Dentre os produtos mais exportados estão a soja e a carne, sem falar na produção de vinho que coloca o país entre as grandes potências do mundo quando se fala na bebida. É dos nossos hermanos o quinto lugar na lista dos países que mais produzem vinho, atrás apenas de lugares como Estados Unidos, Espanha, Itália e França. Não é à toa que as plantações de uva se espalham por todo o país. Entretanto, é importante salientar que, apesar dessa distribuição, quase 75% de todas as vinícolas argentinas estão localizadas em um só lugar, na província de Mendoza, na região desértica do Cuyo. Mendoza, para quem não sabe, é um lugar de solo pobre, clima muito seco, onde quase não chove. E exatamente por isso, é ideal para o cultivo das videiras. Mas por quê? Porque as videiras são plantas que gostam de terrenos pouco irrigados e que sempre estejam expostos ao sol forte. E isso, fique você sabendo, não falta em Mendoza. Motivo que, por sinal, leva a província a ter hoje cerca de 1.200 vinícolas e a ter o vinho como grande atrativo da região. Localizada a 1.100 quilômetros a noroeste de Buenos Aires, quase na fronteira com o Chile e aos pés da Cordilheira dos Andes, a cidade foi fundada em março de 1561 pelo espanhol Pedro de Castillo, que chegou a essas terras quase que por acaso. Como assim?
Calma que eu vou te explicar. Depois de conquistar o Peru, Castillo e uma tropa de homens desceram para o Chile e encontraram índios mapuches, considerados fortes guerreiros. Porém, eles sofreram forte oposição indígena, por isso decidiram se retirar do local. No entanto, surgiu aí outro desafio, a Cordilheira dos Andes, que precisava ser vencida. Superadas então as montanhas geladas, eles chegaram a uma região pouco interessante de clima desértico, mas onde moravam índios de bom porte físico, ideais para a escravidão. Mas justamente nesse ponto da história, surgiu mais um entrave, uma lei da coroa espanhola que só permitia a apropriação do nativo se os mesmos estivessem dentro de alguma área da própria coroa. Foi aí que Pedro de Castillo deu uma de esperto e decidiu fundar ali mesmo uma nova cidade. Assim, nasceu Mendoza. A pequena cidadezinha de Mendoza era formada por 9 igrejas, uma praça central, onde hoje está localizada esta aqui, o cabildo, que era a prefeitura e hoje é um museu, e cerca de 12 mil habitantes. Até que 300 anos depois da fundação da cidade, um forte terremoto destruiu praticamente tudo e 50% dos poucos habitantes morreram. O que sobrou da antiga Mendoza foram apenas as ruínas da igreja dos jesuítas e nada mais. Fabian, existe algum estudo que fale a respeito da intensidade desse grande terremoto? Não era possível na época porque não existiam os aparatos para medir a intensidade do terremoto. Somente tem uma escala, que é a escala de Mercalli, que pode medir a magnitude da destruição. Então foi um número maior que o 12, porque a cidade toda caiu. Após o terremoto, os habitantes e o governador da época decidiram então fundar uma nova Mendoza. E para isso contrataram um arquiteto francês que fez um desenho. Aprovado o projeto, a cidade foi reconstruída e, diga-se de passagem, de uma forma muito bem planejada. Sério? Seríssimo! E você vai entender por quê. Olha só, de acordo com o projeto, Mendoza seria um quadrado perfeito formado em cada lado por 8 quarteirões de 100 metros. Ruas e avenidas deveriam ser largas. No centro, estaria uma praça central de grande porte. Em cada ponta do tal quadrado, seriam construídas praças satelitais. Tudo pensado para proteger os moradores de novos terremotos. Afinal, segundo o arquiteto, caso um novo tremor de terras acontecesse, as pessoas poderiam correr para o centro das praças que estariam protegidas de eventuais desabamentos. Achou interessante? Pois a melhor parte vem agora. Exatamente como foi idealizada no projeto, a nova Mendoza foi inaugurada em 1863 e, apesar do crescimento porque a cidade passou nos séculos posteriores, o quadrado perfeito conhecido como Cidade Nova existe até hoje. Por isso, passeando por Mendoza, você vai perceber que em cada ponta da Cidade Nova existe uma praça de 1 hectare com nome diferente e que guarda em si muito da história de um lugar que, mesmo não sendo tão grande, tem enorme importância para a Argentina. A princípio chamadas Cobo, Lima, Montevidéu e Chile, em homenagem a 3 dos países que ajudaram Mendoza após o devastador terremoto, as praças sofreram mudanças nos anos 40, durante o governo do presidente Perón. Por causa das novas leis de proteção ao patrimônio histórico e nacional criadas por ele, as praças acabaram sofrendo intervenções e tiveram, por exemplo, seus nomes alterados. Apesar disso, hoje elas são pontos turísticos e fazem parte do roteiro de viagem de pessoas de várias nacionalidades que não perdem a chance de passear pela história. Nesse aspecto, os europeus são os mais curiosos e os maiores amantes da história. Mas, como aprender nunca é demais e sempre enobrece a alma, que tal passear com a gente, hein? Começando pela Praça Itália. Antigamente chamada Lima, é aqui na Praça Itália onde acontecem as festividades da colônia italiana durante o mês de fevereiro. Nesse mês, a colônia italiana, que é a maior de Mendoza, se reúne na praça e festeja a pátria-mãe.
Durante 3 noites, mais de 5.000 pessoas cantam e dançam em meio a barracas montadas e a monumentos históricos. E dentre esses, 2 chamam a atenção. Primeiro, os soldados da antiga capital italiana, considerados bravos guerreiros. Depois, a estátua da lendária loba que alimentou os irmãos Rômulo e Rêmulo, abandonados pelos pais ainda recém-nascidos e futuros fundadores de Roma. Mas peraí, por que mesmo a praça passou a ser chamada de Itália? Ah, sim! O nome Itália é uma homenagem ao país de onde cerca de 50% dos cidadãos de Mendoza são descendentes. E aqui, mais um detalhe: os nomes dos edifícios ao redor da praça também são homenagens. Um a Leonardo da Vinci e o outro a Michelangelo. Dentre as 4 praças, essa aqui, a Chile, é a única que manteve o nome original, uma homenagem a um dos países que ajudaram Mendoza após o terremoto de 1861. Muito bem arborizada e conservada, a Praça Chile está repleta de bancos, todos decorados com o nome de uma cidade e as cores da bandeira chilena. É nesta praça também, onde se reúnem os chilenos que moram em Mendoza. E aí, no dia 18 de setembro, data da independência do país deles, centenas de pessoas se reúnem por aqui e rendem homenagens a Bernardo O'Higgins e a San Martín, os responsáveis pela libertação do Chile. E depois de conhecer a Praça Chile, não deixe de conhecer a San Martín. Em homenagem ao libertador da Argentina, José de San Martín, essa praça mudou de nome e tem no centro o próprio general que, montado sobre o cavalo, está virado para o oeste, em direção aos Andes. E isso acaba sendo uma curiosidade. É sempre nessa posição, ou seja, sempre olhando para a Cordilheira dos Andes, que está a grande maioria das estátuas que representam San Martín. Mas quem é ele? Ele é alguém muito importante para os argentinos e eu vou já te mostrar porque, olha só. José de San Martín nasceu na Argentina em 1778, filho de espanhóis, mas se criou na Europa, onde fez carreira militar e lutou contra Napoleão Bonaparte. Aos 33 anos, voltou para sua terra natal, trazendo consigo os ideais de liberdade pregados durante a Revolução Francesa. Aí, munido de ideias revolucionárias, ele reuniu um exército de 5.000 homens, conhecido como Exército Andino, que libertou a Argentina e ainda ajudou na independência do Chile e do Peru. Não é à toa que, por aqui, tudo envolve o nome de San Martín. San Martín é o héroe nacional argentino porque ele liberou a Argentina toda, o Chile e o Peru. E a parte que compreende Chile e Peru foi organizada aqui, porque ele organizou um exército que depois atravessou os Andes e liberou o Chile, e depois, através do Pacífico, com navios, ele chegou a Lima, liberou Lima, deu a independência ao Peru também. E ele organizou o exército andino aqui, foi daqui que ele partiu. O exército andino aqui em Mendoza. E foi daqui que ele partiu, cruzou os Andes até chegar no Chile e depois subiu para o Peru. Exatamente. Então a importância dele é gigantesca e os cidadãos daqui são muito gratos a ele, né? É muito. Tudo tem nomes de San Martín. Mas, Patrolino, ainda não entendi aquela história de as estátuas dele estarem viradas para os Andes. Por que é mesmo, hein? Porque o general, antes de libertar os países citados, atravessou a cordilheira com bastante sucesso. Bom, é apenas por isso que, claro, né, não é pouca coisa. Mas, Patrolino, voltando à praça, o nome dela não era San Martín no início? Tô certa? Tá sim, viu? Essa praça era antes chamada Cobo, uma homenagem ao homem que trouxe os primeiros álamos, um tipo de árvore, aqui pra Mendoza. Ah, tá, entendi. Hoje a praça é um verdadeiro orgulho mendocino e guarda, além de uma placa que indica que Mendoza está a mais de 700 metros acima do nível do mar, também muita história.
isso é sem falar que na esquina oposta, próxima aqui à praça, está a Igreja de São Francisco, construída após o terremoto de 1861, que substitui a Igreja dos Jesuítas, a primeira da cidade. Bastante simples por fora, mas ricamente decorada por dentro, a igreja revela logo na entrada o patriotismo argentino. O altar em estilo barroco guarda no centro a maior preciosidade da igreja, a imagem da Virgem do Carmo nomeada por San Martín, padroeira do Exército dos Andes e também o único objeto que sobrou em perfeito estado depois do desabamento da Igreja dos Jesuítas após o grande terremoto. A igreja ficou assim. E a estátua dessa forma, perfeita. Voltando a falar sobre as praças, a gente segue para a Espanha. Essa praça aqui era chamada Montevidéu. Hoje é Espanha. A mudança de nome aconteceu nos anos 40, quando a comunidade espanhola arrecadou dinheiro para a restauração da praça. Hoje a praça é, sem sombra de dúvidas, uma das mais bonitas daqui. O colorido dos azulejos espanhóis, em contraste com a água que jorra da fonte, cria um cenário tranquilo onde jovens aproveitam para passar o tempo. E é justamente nesse cenário onde está um monumento que representa a união de mendocinos e espanhóis. Monumento esse que conta também, através da pintura em cerâmica, capítulos importantes da história local, como, por exemplo, o descobrimento da América e a fundação da cidade. Depois de conhecer as 4 praças que formam o quadrado que é a cidade nova de Mendoza, não se pode deixar de conhecer essa aqui, a principal e a maior de todas elas, a Praça Independência. Com um tamanho equivalente ao de 4 praças juntas, ou seja, cerca de 50 mil metros quadrados, a Independência está localizada no coração da cidade e abriga tanto o Teatro Municipal quanto o Museu de Arte Moderna de Mendoza. É nesta praça também onde se reúne a grande maioria dos mendozinos, cidadãos que só deixam esse espaço por outro bem especial da cidade, o Parque Metropolitano San Martín. Mendoza é um lugar de história curiosa que conseguiu se erguer após um dos piores terremotos que a Argentina já sentiu e também a 4ª cidade mais importante do país. E isso se deve principalmente à extração do petróleo e à produção de vinho. A cada ano, mais de 1 milhão de turistas chegam à cidade que está entre as 10 capitais mundiais do vinho, segundo uma classificação feita pela rede Great Wine Capitals, que tem como objetivo divulgar as melhores vinícolas do mundo. Ao lado de cidades como Bilbao na Espanha, Porto em Portugal, São Francisco nos Estados Unidos, Florença na Itália, Bordeaux na França, Cidade do Cabo na África do Sul, Valparaíso no Chile, Mainz na Alemanha e ainda Christchurch na Nova Zelândia, Mendoza é uma das capitais, dentre todas as do mundo, a produzir vinho da melhor qualidade.
Mas saiba que além do vinho, a região ainda se destaca pela produção de azeite. Por ano, para você ter uma ideia, são aproximadamente 2 milhões de litros produzidos. Lembrando que toda a Argentina produz 29 mil toneladas por ano, das quais a maioria é exportada para o Brasil e vendida por valores que variam entre 30 e 300 reais. E por que o azeite pode custar tão caro? O custo para se manter uma olivícola como essa, que tem 1.600 oliveiras, não é alto. Entretanto, para se fazer 1 litro de azeite, são necessários 8 quilos de azeitona. É isso o que encarece o produto. E não é só isso não, eu também sei que as oliveiras têm um tempo certo para produzir azeitonas, né? As oliveiras são árvores que podem viver mais de 1000 anos. Entretanto, elas só produzem uma boa quantidade de azeitona entre os 7 e os 400 anos. Sem falar do processo de colheita, que recebe um cuidado especial. A colheita para a produção do azeite extra virgem, que é o de melhor qualidade, é feita geralmente no mês de abril. Entretanto, esse processo não é dos mais simples não. Fábio, explica pra gente como é que é feito. O processo da colheita é manual. Não usamos aqui em Mendoza máquinas, porque elas podem estragar a planta e também a azeitona. Isso não é bom depois para o azeite. Além do bom vinho e do azeite, os turistas que visitam a cidade ainda são surpreendidos pela maior qualidade do lugar. A arte de transformar as adversidades em oportunidades. Jura? É sim, e para você ter uma ideia, basta saber que Mendoza está localizada em área desértica, num terreno de solo pobre, onde nunca chove. No entanto, quem passeia pela cidade pensa justamente o contrário. Afinal, o verde está espalhado por todos os lados. Por aqui, milhares de árvores, mais ou menos uma para cada habitante, apenas na capital, criam uma cidade bastante arborizada, recheada de praças verdes e canais, chamados acequias. Hã? As acequias nada mais são que canais de irrigação por onde corre a água represada do rio Mendoza, que nasce nos Andes. É essa água responsável por irrigar todas as milhares de árvores que, devido ao clima pouco favorável, tiveram de ser importadas de outros continentes. E aí os mais de 500 quilômetros de acequias construídos em grande parte ainda junto com a Cidade Nova deram certo e fazem de Mendoza hoje um verdadeiro oásis artificial que reúne a tranquilidade de uma cidade aconchegante e o bom gosto dos europeus do início do século XVIII. E o que os cidadãos de Mendoza fazem para passar o tempo? De clima seco e geralmente muito frio no inverno e quente durante o verão, é nas praças e nos parques que os mendozinos se refugiam. E dentre todos, um recebe maior atenção das pessoas. É o Parque San Martín. Quase sempre cheio durante o fim de semana, o parque é o maior da Argentina. São 500 hectares, uma verdadeira cidade, guardados sob a custódia de um gigantesco portão escocês que tem no topo o Velho Condor, o símbolo da América do Sul. Esse portão foi encomendado por um sultão turco que gostaria de colocá-lo em frente ao palácio onde morava. Entretanto, enquanto o portão era confeccionado na Escócia, uma crise na Turquia derrubou o sultão. Não se sabe como a imagem do artefato foi parar em um catálogo francês, onde foi vista pelo governador de Mendoza, que gostou, comprou e mandou colocá-lo aqui. O portão abre espaço para um verdadeiro mundo verde. Mundo esse que apresenta logo na entrada uma avenida bastante larga, margeada por álamos e enfeitada com flores que pintam as cores da bandeira argentina. Pois é,
Mendoza está numa região desértica aqui da Argentina. Por isso, todas as árvores do Parque San Martín, como também da cidade, tiveram que ser transplantadas de várias outras partes do planeta. Fabian, como foi que se deu esse transplante dessas árvores aqui do parque, hein? É assim como você falou, Mendoza não tem árvore nativa nenhuma, né? Então, para plantar as árvores foi necessário trazer todas elas de diferentes partes da Argentina e do mundo inteiro, né? Então, o homem, para plantar elas, a primeira coisa que teve que fazer foi melhorar o terreno, trazendo terra das pampas, e depois importar as plantas e depois plantar elas e irrigar todos os dias para manter elas vivas, né? Essa parte da irrigação é uma coisa bem interessante de se falar, porque aqui no parque, por exemplo, a gente pode acompanhar que ao lado das ruas existe uma vala por onde corre água. Então explica para mim como é que isso funciona. Não só aqui no parque, mas na cidade toda temos essas canaletas que a gente chama em espanhol acequias, que é um sistema criado pelos indígenas, os aborígenes daqui, os huarpes, né? Que eles precisavam trazer água de alguma parte, porque não chove naturalmente, então eles pegavam a água do rio Mendoza, que é o único rio aqui na região, e a única fonte de água disponível que a gente tem. Então eles freavam a água usando pedras, desviavam a água do rio o canal principal. O canal principal já existia, foi feito pelos índios, e o canal principal traz a água para a cidade e depois ele tem braços, que são as canaletas mais pequenas, que vão levando água na cidade toda e toda a região ao redor, né? E ainda hoje assim, por exemplo, aqui no parque agora, essas valas, essas acequias estão secas porque a prefeitura faz um controle. Ela abre aqui, depois fecha, para não gastar toda essa água, né? Exatamente. A Mendoza não tem muita água disponível, então temos turnos horários para cada canaleta ter água, né? Vocês não vão ver água todo dia em cada canaleta, vai ver um dia, uma hora especial para cada canaleta. E funciona como um sistema de comportas que abrem e fecham por um sistema de gravidade, diferença de nível do terreno. Inaugurado em 1905 pelo então governador de Mendoza, Emílio Civit, o parque demorou 9 anos para ser construído. Em compensação, é hoje um dos mais bonitos do país. Por aqui, todas as ruas são margeadas por árvores e por elas, pessoas e carros passam todos os dias, mas já nem reparam mais no corredor de álamos que parece não ter fim. Em outro pedaço do parque, bicicletas flutuam no ar. Sob o céu azul, meninos e rapazes brincam sobre duas rodas. Um pouco mais adiante está o Cerro da Glória, mais um monumento que homenageia o exército andino. No topo, uma mulher enrolada à bandeira argentina quebra as correntes da coroa espanhola e declara um país livre para todo sempre. Um país de pessoas orgulhosas que colocam o exército acima do Cóndor, o pássaro que voa mais alto com o objetivo de provar, talvez para si mesmas, que são as melhores. De volta à entrada do parque mais uma vez, as copas das árvores escondem o mistério dos 4 continentes que aqui estão representados em deuses seminus que se banham em uma fonte bastante elegante. Feito na França sob encomenda, África, Europa, América e Ásia se reúnem no monumento onde as águas dançam faceiramente. Agora, no dia da inauguração dessa fonte, não era água que tinha aí não. E o que era então? Era vinho, pode acreditar. Fabian, é isso mesmo, era vinho que tinha aí nessa fonte? Era, eu não posso jurar, mas porque ainda não tinha nascido, né? Mas todo mundo fala que era vinho. É uma coisa que pode ser verdade, porque Mendoza tem alguma coisa que produz demais, é vinho, né? Será que seria um pouco da arrogância argentina, dessa coisa grandiosa, inaugurar algum lugar com vinho? Passa por isso? Sem dúvida tem que ver com isso também, porque naquela época, no início do século XX, né, a Argentina era uma das economias maiores no mundo, né? E tinha que mostrar ao mundo que
tinha muita riqueza. Então, fala disso também, né? E você estava me falando a curiosidade que o argentino não se sente latino-americano. Ele se sente, assim, digamos, parte de um outro continente. Me explica isso. É, mais ou menos. O argentino não se sente identificado com uma cultura latino-americana em geral. O argentino tem uma cultura, uma formação mais europeia, a causa dos imigrantes que chegaram da Europa. Então, o argentino é argentino mesmo, faz parte do continente, é irmão dos latino-americanos, mas argentino é argentino. Argentina é argentino, brasileiro é brasileiro, o país deles é lindo. Eu vou ficar calado por aqui. Enquanto o silêncio pacifica uma rivalidade vazia de sentido, os mendocinos fazem do parque a praia que não tem. O sol então bronzeia os friorentos enquanto os senhores da terceira idade se aquecem para uma dança. Sob o olhar atento de vários grupos, 2 casais iniciam os passos. Os olhares concentrados revelam paixão pelo que faz, pela dança, pela vida. O rodopiar firme mostra superação. As pernas que vez por outra não querem obedecer, pouco significam diante da vontade de viver. Se em um instante 2 casais parecem pouco, no outro eles se somam a mais pares em uma dança alegre, cheia de sorrisos, onde o que menos importa é a idade. E veja só, o menino de 5 anos dança ao lado do senhor de 70. Pula, gira, volta. Aqui não existe professor nem aluno. Todo mundo aprende, todo mundo ensina, todo mundo dança. Uno se lo encuentra hasta en el arroz, en los buses, en los parques, en todos lados se los encuentra uno. E nessa ciranda da vida, o grupo de múltiplas idades deixa a grande lição do dia. A música pode até falhar, mas o show, esse não pode parar. Deixando a dança de lado, mais adiante ali ao redor do lago artificial, mais pessoas curtem a tarde de domingo. Os irmãos brincam juntos, os rapazes conversam sem preocupação e o atleta treina com vigor, enquanto na direção oposta o homem rema, sob o olhar já não mais apaixonado da esposa de muitos anos. A terra revolvida anuncia a primavera que tá pra chegar, enquanto as 2 gerações que sobrevivem da venda do algodão doce caminham juntas e deixam no ar o verdadeiro cheiro de um domingo no parque. Todas essas cenas cotidianas de um lugar onde é possível sim transformar a rotina na mais pura poesia. Mendoza é uma cidade curiosa que surpreende a cada esquina. As milhares de árvores plantadas em pleno deserto e alimentadas pelas extensas acequias deixam clara a obstinação humana que, quando bem controlada, produz resultados tão positivos quanto Mendoza, a terra do sol, do bom vinho e, claro, de argentinos que, para brasileiros, são, no mínimo, soberbos. Bom, mas a verdade é que viajar não importa para onde seja, é sempre uma experiência bastante enriquecedora. Por isso a gente deixa a América do Sul e segue rumo aos Estados Unidos. Juntos nós vamos conhecer a Califórnia. Hello, it's me, here to bring some light to you. Someone who loves you, doesn't matter how much you can or cost. Sometimes
help me when I'm in need. I will cry to be with you. Bora viajar? Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. One step closer.